Bom dia, amados. O nosso assunto de hoje vai ser referente à Santa Ceia. A Santa Ceia, na realidade, ela ainda vai acontecer um dia, lá nas bordas do Cordeiro, em Apocalipse 19, 9, 10, 17 e 20, na virada do milênio, onde vai estar presente o Pai e o Filho. O 1 Coríntios 11, 17 a 34. A Santa Ceia de Coríntios e o seu abuso. 11, 17 e 22. A igreja de Corinto não estava fazendo a Santa Ceia, e sim uma reunião para comer. Não existe Santa Ceia litúrgica. Vejamos, porém, que vós, prescrevo, quer dizer regular, comandar, fixar, aceitar, limitar, deixar de existir com o decorrer do tempo, falando-se de leis e regulamento. Estabelece que não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Veja, Paulo está dando bronca no povo de Corinto. Em hora nenhuma está ensinando Santa Ceia, porque o povo de Corinto estavam todos reunidos para comer e beber e não fazendo a Santa Ceia do Senhor em momento algum. Veja, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vós se reúnes na igreja, e eu, em parte, eu creio, porque até mesmo me importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comei, porque comedes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem, que vos direis, louvar-vos-ei nisto certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que vós entregastes, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ela venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vós reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunires para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenei, quando for ter convosco. Observe, um dia antes de Jesus morrer, estava vivendo o Antigo Testamento. João 13,15, porque vos deu exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Veja, Jesus está falando para Mateus, Judas, João e Felipe, ou seja, para os 12 que estavam com ele. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, amados, a verdadeira Santa Ceia do Senhor, esta ceia ainda vai acontecer um dia. Na realidade, ela não aconteceu. Nós, na realidade, participamos nas denominações da Santa Ceia mitraica,
Esse que é o grande problema. Santa Ceia mitraica, não é a Santa Ceia do Senhor. Então, a verdadeira Santa Ceia, ela vai acontecer ainda. Está em Apocalipse 19, 9, 10, 17 e 20. Essa ceia vai acontecer quando estiver o Pai e o Filho presente na virada do milênio, né? O Filho e o Pai, que vem para administrar esse mundo junto com o seu Pai, na virada do milênio, na grande tribulação. Então me falou um anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro, e acrescentou: estas as verdadeiras palavras de Deus. Postrei-me entre os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, que livres, que escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava montando o cavalo. E todas as aves fartaram de suas carnes. Agora, amados, eu vou fazer aqui um breve comentário, né, para que você possa ter um entendimento mais aprimorado, né, mais aprofundado. A execução sobre a Babilônia, como nos diz em Apocalipse 1 e 5, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de grande multidão, o colapso da rebelião, da impressão impiedosa na terra, suscita o jubilo no céu, para homens mortais, a vindição da justiça de Deus. E em espetáculo que a fazer pensar com seriedade, mesmo quando o mais do que bem-vindo, pois não há ninguém que não esteja sujeito ao seu juízo de alguma forma. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia dos pecados? Ninguém escaparia dos pecados. Vamos ver aqui o que confirma Salmos 130.3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas os santos, anjos no céu, com a vista purificada, enxergam este mundo inferior à luz da glória de Deus. E o seu louvor não é perturbado por pensamentos desagradáveis. Então, amados, essa ceia que são feitas por milhares de denominações, a Santa Ceia, que eles chamam Santa Ceia do Senhor, essa Santa Ceia foi tirada do mitraísmo, de Mitra, né? Então, a história, só você ver na internet sobre a história do mitraísmo, que você vai ter já uma visão, que isso aqui são, na realidade, segmentos de homens. Não existe de maneira nenhuma Santa Ceia litúrgica. Isso é um ritual, é um rito, é um cumprimento na realidade, né? Você vai para participar de um culto de qualquer denominação, já no catolicismo ela é feita de uma forma diferente, já no protestantismo é de 3 em 3 meses, e assim sucessivamente. Então espero que
esse pequeno, humilde vídeo tenha lhe deixado algumas informações que talvez não são do seu conhecimento. Não são porque vocês não vão ter acesso de maneira nenhuma a capítulos e versículos que ferem o sistema religioso. Essa é a grande verdade. Você não vai ter acesso não, amado. Você tem que procurar ler. Ser espectador e ouvinte da palavra lhe traz um grande prejuízo. Você tem que ser praticante da palavra e leitor da palavra. Ok, amado? Bom dia.